Olá, pessoal. É um prazer estar aqui representando a Diretoria de Diversidade e Inclusão da BRH Paraná. Eu sou a Cláudia Cadenas, sou headhunter, sócia e fundadora da Via Humana Consultoria e Gestão de Pessoas. E hoje nós estamos gravando mais um podcast da série Vida, Vozes e Trabalho, da Diretoria de Diversidade e Inclusão da BRH. Nós sempre trazemos casos reais e concretos de diversidade e inclusão. Esse espaço que a gente está foi cedido gentilmente pela Gasconecta, que é uma empresa da Pinó. A Pinó é uma startup da Gazeta do Povo, que é a nossa patrocinadora, que nos apoia e por isso temos um agradecimento muito especial. Hoje nós estamos apresentando um projeto social criado e idealizado por um jovem empreendedor, que é o Matheus Germano Lara. Matheus, seja muito bem-vindo. E ele vai nos apresentar a empresa que ele criou, que é a Recicla Ajuda. A Recicla Ajuda está transformando a vida dos catadores de recicláveis. Então, Matheus, vamos iniciar já com a sua fala, contando para a gente o que faz a Recicla Ajuda. Primeiro, eu quero agradecer o convite, sou um admirador profundo do trabalho de vocês, admiro muito a Gazeta, Gasconecta também, já tem muitos conhecidos lá, e é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, Matheus, conta para nós o que faz a Recicla Ajuda. Então, o Recicla Ajuda, ele é uma iniciativa que ela é dividida em duas frentes. O nosso propósito geral é gerar renda e dignidade para catadores de recicláveis. No Instituto Recicla Ajuda, o nosso papel principal é recolocação profissional de catadores de recicláveis. A gente faz isso transformando o carrinho do catador em um veículo de comunicação através de banners que a gente plota e divulga as mensagens dos apoiadores. Então, por exemplo, assim, a gente plota o banner e lá divulga a história do catador com a foto dele, com toda a mensagem ambiental também, sustentável, do trabalho, da importância do trabalho que eles fazem, no contexto do apoio do patrocinador, né, do apoiador. Então, a gente pensa nessa comunicação para ser a mais humana e mais empática possível, para gerar realmente empatia, para as pessoas se emocionarem e para humanizar o catador mesmo que ele merece. Ele é um profissional muito importante e que merece todo o carinho do mundo. E essa questão da foto para a gente é muito importante porque os próprios catadores pedem para pôr a foto deles. Então, eu sempre pergunto, tá, mas por que você quer pôr a foto? E a coisa que eu mais escuto é porque a gente quer ser reconhecido, quer ser valorizado. A gente põe o nome da pessoa ali, a foto dela. Então, é uma coisa muito forte, é uma coisa que a gente gosta muito. Então, a gente faz através dessa divulgação das empresas no carrinho, a gente faz o pagamento de bolsas de estudo em cursos profissionalizantes. Sebrae, Senac, do Sistema S, porque é um sistema que a gente confia, ele é validado, né? A gente tem esse respaldo positivo do mercado. E esse catador ele vai começar a aprender uma profissão nova através dessa bolsa. Cursos que ele queira, né? Da sua preferência pessoal, enfim, sonhos que ele tem vontade também. E através disso a gente vai conseguir a recolocação dele profissional. Só que antes desse processo de publicidade, enfim, pagamento de bolsa, a gente doa o carrinho novo para ele, novinho, com protetor para chuva e sol, por exemplo, carrinho mais leve, padronizado, muito bonito. E também faz a compra de equipamentos de segurança, para que ele se proteja do sol, bota, luva. Então a gente faz todo um processo de preparação durante um ano, com equipamento, carrinho, propaganda, pagamento de curso e, junto com isso, pagamento de cesta básica, vale transporte. E para os filhos, a gente tem parcerias com redes de contraturno em tempo integral. Então, essa criança vai poder ter aula de música, esporte, reforço escolar, para que ela possa sair daquela vida também do carrinho, né? Ficar junto ali com o carrinho, que no nosso projeto a gente não deixa o catador levar o filho junto. Mas caso ele não tenha com quem deixar, a gente reserva essas vagas ali em tempo integral para a criança. Que bacana, quando você fala em humanização, a gente percebe isso, né? Porque o projeto se expande para a comunidade, para as famílias, e muitas vezes, por não ter com quem deixar os filhos, as pessoas acabam
não saindo para trabalhar. E vocês estão pensando nisso, que legal. Só que eu estou pensando aqui que em Curitiba, pelo que eu pesquisei, deve ter uns 3.000 catadores de reciclados. Como é que vocês acessam essas pessoas para participar do processo? Então, dentro do nosso instituto, a gente tem alguns critérios para a escolha do catador. A gente recebe muitas indicações de empresários, outros catadores, cooperativas do Ecocidadão, né? Que a gente é muito parceiro do Ecocidadão aqui de Curitiba, que fazem a coleta seletiva. E para o catador entrar no nosso projeto, existem alguns critérios. A gente dá preferência a catadores que já estão há muitos anos trabalhando, catadores que não estejam em situação de rua, que não usem nenhum tipo de entorpecente. A gente sabe que é muito sério a questão de colocar logo da empresa, o nome da empresa no carrinho, né? É uma coisa, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então a gente confia muito nos catadores, a gente faz toda uma pesquisa com antecedentes, com tudo, para que essa pessoa se encaixe na melhor situação possível. Futuramente a gente quer trabalhar com um público em situação de rua, mas por enquanto a gente ainda não tem esse tamanho todo para lidar com isso, que é uma coisa muito mais complexa, né? Então, que legal. Você desenvolveu um ecossistema, né? Que você pensa em catador, empresa e o Recicla Ajuda. Qual é o suporte que o Recicla Ajuda dá para que esse ciclo continue? Porque deve ter muitos desafios, né? No início eles começam, mas às vezes por algum problema podem não querer mais dar continuidade. Então tem que ter sempre um apoio, um suporte. Qual é o suporte que vocês oferecem? Então, para o catador, a gente pensa em uma visão total da vida dele, né? Tanto indivíduo como família mesmo, ambiente familiar. Então, além da gente oferecer essas bolsas de estudo em cursos, dar carrinhos novos, equipamentos, a gente tem a questão dos filhos, do entorno da comunidade. A gente sabe que muitos catadores acabam levando os filhos juntos porque não tem vaga em creche, enfim, uma situação um pouco mais complexa. Mas a gente está aqui para ajudar mesmo, né? A prefeitura, tudo, porque a gente entende que o mais importante é ajudar a comunidade, trabalhar em conjunto para o bem maior, que é o bem da cidade, para o bem dos catadores também, que são pessoas aí que trabalham há muitos anos. Só para ter uma ideia, a gente tem uma média de 20 anos de trabalho que o catador faz até chegar a gente. Então, a gente trabalha com o público 40 a mais, vamos supor assim. Então, muitas vezes o catador começa trabalhando na adolescência ou na infância. Então, são décadas e décadas carregando muito peso, né? Ele já foi criado naquele ambiente. E ele geralmente tem um grau de instrução muito baixo, sabe ler e escrever. E o que a gente faz? A gente faz todo um processo, uma caminhada para que ele mude de vida completamente. Que ele possa mudar de vida e fazer isso da forma mais humana possível, né? Então, é o que a gente faz. Que lindo. Essa parte da caminhada e mudança de vida é sensacional, né? Tirar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade, dar uma esperança, uma expectativa, você pode melhorar. E pensando nisso, você deve ter vivido e vive todos os dias muitas histórias lindas para compartilhar, né? Que história você poderia compartilhar com a gente que te tocou e que te fez refletir assim, realmente, eu continuo com essa jornada, é nisso que eu quero trabalhar? Teve duas histórias, né? A principal delas foi a história do Seu Domingos, que foi em 2022, que eu estava pensando em desistir de tudo, né? Tava tudo dando errado. E aí ele me mandou um áudio no final do ano. Ele mandou um áudio agradecendo, estava com a voz embargada, emocionado. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Olha, Matheus, obrigado. Eu queria te agradecer que foi a primeira vez na vida que alguém me chamou pelo nome. Então aquilo me mexeu muito comigo, assim. Que foi o fato... A gente coloca o nome dele e tal. E essa questão da identidade, dele ser reconhecido como uma pessoa, um ser humano, aquilo mexeu muito. Daí eu pensei, não interessa se eu vou passar dificuldade financeira, se eu tiver que abandonar por um tempo, mas eu vou ir até o final com isso. Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim. Foi a história dele e a história da Dona Ana, que é a história mais recente, assim, que a gente fazia essa história também, de novo, um momento difícil. O projeto tem vários altos e baixos, muitos altos e baixos. A gente está num momento bom agora de renovação, mas a Dona Ana, ela, de novo, mandou um áudio no Natal, que no Natal as pessoas estão mais emotivas, né?
ela mandou um áudio agradecendo, só que o efeito que ela falou surtiu um efeito oposto. Ela falou o seguinte: olha, Matheus, muito obrigado, já fazem 3 anos que eu tô aqui no projeto. E na época a gente não tinha essa questão da bolsa de estudo, era, entre aspas, só a geração de renda através de propaganda no carrinho. Então ela pensou assim, eu fiquei pensando, tá, mas 3 anos que ela tá, e aí, o que a vida dela mudou, né? Não mudou, claro, ela tá ganhando a renda dela a mais, mas ela tá com problema na coluna, ela tá com problema de saúde, ela já tá idosa já, e aquilo mexeu muito comigo. E daí eu falei, não, eu não tô indo por um caminho que eu tô gostando, por várias outras coisas também. Não é justo com eles manter esse modelo de negócio, sabe? Manter a vida deles para sempre do mesmo jeito, que o dinheiro é importante, mas não é tudo, né? Mesmo que a gente gere renda para eles, tá, mas e aí? O que vai ser além disso? Sim. E aquilo me mexeu muito. E aí eu passei a virada do ano pensando, começo do ano pensando, muitas mudanças, e aí que surgiu na metade do ano essa ideia de recolocação profissional. Esse é um desafio bem maior, mas é muito mais gratificante também, né? Então, Só a título de curiosidade, qual foi o fim da dona Ana? a dona Ana, ela tá nativa ainda, ela já tá com 62, eu acho, alguma coisa assim. Mas ela tá aí, tá nativa, ela vai participar, ela tem o sonho, que ela já vai se aposentar já, né? Então, eu acredito que para ela ela não se tenha tanto interesse assim em estudo, mas para catadores mais jovens, sim. É que a gente tem muitos catadores que eles já estão aposentados Sim. e continuam trabalhando, né? Sim. Que tem filho para sustentar, tem aluguel para pagar. E a aposentadoria muitas vezes não dá todo O retorno que precisa, né? retorno, enfim. E, Matheus, vamos chamar então as empresas aí, né, para participar. Conta para gente quais são os benefícios que as empresas têm quando participam do projeto. E também, se você puder citar, quais são as empresas que hoje já participam. Então, a gente tem o nosso maior case é o Sicredi, que a gente tem o case mais recente, assim, disparado, é a empresa mais importante que a gente tem. A gente tem outras empresas que a gente também tem uma empresa que faz serviço de coleta, de gestão de resíduos em eventos. A gente faz gestão de resíduo, faz aluguel de lixeira seletiva, faz relatório de pegada de carbono e monitorias ambientais. E essas monitorias a gente faz com catadores de recicláveis, caso os produtores queiram e tal. Então é uma forma mais de gerar renda para eles também. Então eles fazem essas monitorias, recebem. E nessa empresa de coleta aí sim a gente tem um sucesso pelo tempo considerável. A gente tem festival de teatro, festival de cinema, festival tutano, festival de inverno, o pagode do Menos é Mais. Então a gente faz vários trabalhos empresariais também. Então esses são os cases que mais chamam a atenção. E do Instituto agora é a Sicredi, que a gente tem de parceria maior assim. Tem a própria associação comercial com parceiro nosso, que nos apoia também. Então, a gente tem... Matheus, como é que nasce? A gente não falou lá no início, né? Você contou o que faz a Reciclajuda, mas a gente não falou de como que nasceu a ideia, né? Da onde você tirou essa ideia tão criativa, disruptiva, de você tão jovem, de pensar nisso, no outro? Como que surgiu? Então, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Então, por exemplo, assim, o meu pai trabalhava desde pequeno numa fábrica de gesso. Eu tenho um tio que ele trabalha desde 7 anos em fábrica de cal, lá em Itaperuçu, Rio Branco. Então, eu cresci com muita gente analfabeta, pessoa muito simples do campo, e eu aprendi desde cedo o valor do trabalho. Então, eu cresci com pessoas muito simples, trabalhando muito, pedreiro, instalador de cerca elétrica, cozinheiro, faxineiro, enfim, vendedor de salgado, de coxinha. E muito simples. A gente morava num lugar que, na época, era perto de uma favela chamada Grota. Então, eu estudava numa escola muito pobre, né, que nem existe mais a escola, que era uma escola estadual. Que o pessoal ia lá para comer, pegar resto de merenda e levar em saco plástico para comer em casa. Então, eram umas coisas bem...
eu cresci trabalhando, carpindo lote, né, cortando lenha em chácara e tal, desmontando casa, trabalhando de servente de pedreiro, ajudante de caminhoneiro. Só que eu tive um problema nos ombros. Caiu uma árvore no meu ombro e daí, com essa queda dessa árvore, eu não consegui mais trabalhar em serviço braçal. E daí eu não conseguia mais fazer nenhum tipo de serviço braçal e foi uma coisa muito difícil. E eu comecei a ir procurar emprego em outros lugares. Tentar panfleteiro, vendedor de ambulante. Eu ia muito na agência do trabalhador, no centro ali. Só que eu não tinha dinheiro, eu morava longe, não tinha dinheiro nem para ônibus. Eu tinha que comer em algum lugar, porque era o dia inteiro que eu ficava lá na fila do Cine. E daí eu comia no restaurante popular, né? Vulgo bandejão da prefeitura, né? Restaurante ali da Rui Barbosa. Lá na época era R$1, R$2, eu não lembro. E lá comem e comiam muitos catadores de recicláveis, pessoas em situação de rua. Então, eu acabei ficando muito próximo a eles e tendo uma empatia muito grande, porque eram histórias parecidas, né? Histórias de vida parecida também. Então, o jeito que eles falam, essa questão das pessoas olharem, né, um cara feio que anda sujo, né? Eu lembro que uma vez que eu fui numa padaria comprar um almoço, nosso pessoal olhando sujo, olhando com, né, cara feia, porque eu andava todo sujo e tal. Mas isso acaba marcando a gente, né? Isso são coisas que marcam a gente e ficou na cabeça. Aí depois eu trabalhei em call center, vendedor de porta a porta, vendi fruta no sinaleiro. Eu estava nessa fase de trabalhando em serviços não braçais, porque eu não conseguia mais por causa dos ombros. Entreguei panfleto, vendi fruta no sinaleiro. Eu lembro que eu pegava fruta em bosque, em terreno baldio e vendia no sinal, assim, porque eu não tinha dinheiro para ir no Ceasa, nada, né? A margem de lucro ia ser muito pequena, então eu vendia fruta no sinal. Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia veio aquele desespero todo, né? Eu não sabia o que eu ia fazer da vida, estava desempregado, achava que o mundo ia acabar, né? Tudo fechado, lockdown. E aí eu tirei todas as ideias que eu tinha, tirei no papel. Comecei a escrever as ideias loucamente. E aí, como eu tinha participado anteriormente de grupos de empresários, do Vale do Pinhão, que foi muito importante na minha vida, Sebrae, muito importante, eu tinha alguns empresários que eu conhecia. E esses empresários, eu começava a lançar as ideias para eles. Então, e aí eu vi que a ideia dos catadores, eu lancei a ideia já como, primeiramente, propaganda no carrinho dos catadores. Eu vi que essa ideia era a ideia que mais gerava impacto. Repercussão. E para mim, como eu vim de um ambiente muito parecido, não gerava tanto desconforto. Que, por exemplo, eu fui criado achando que criança trabalhar era normal. Não é trabalho infantil, é ajudar em casa. E aquilo me gerou muito mais curiosidades. E claro que por ser um projeto novo, por trabalhar com um público tão difícil, existe uma negativa muito grande no começo. Então, só que quanto mais as pessoas falavam, não, isso vai dar errado, foi mais me dando gás ainda. E por que vai dar errado? Por que ninguém gosta do que eu estou fazendo, dessa ideia? Aí em 2021, depois de ter passado numa aceleração e tal, eu tirei essa ideia do papel e aí comecei a fazer a propaganda no carrinho dos catadores. E aí na primeira semana, depois de muitas discussões com empresários e aquela coisa, muita gente apoiando também, eu lancei, que foi a farmácia chamada Farmaclean, eu lembro até hoje, que fica ali no Alto da Glória, ali perto do HC das Clínicas, que foi a nossa primeira patrocinadora, que patrocinou a catadora chamada Cleia, que hoje está morando lá no Cachimba, lá. Nem é catadora mais. E daí a Farmaclean apoiou, e na primeira semana uma produtora da RPC viu na rua o carrinho passando. Ela tirou a foto. E fez a matéria na RPC? Na RPC, fez a primeira matéria. Lembro. Que bacana, quanto uma dificuldade trouxe uma visão ampliada para olhar para o outro, né, com um olhar mais empático. Que bacana. Bom, pensando nisso, e nessa história linda que você tem, que mensagem você gostaria de deixar
para essas pessoas que estão todos os dias sofrendo todas as intempéries, as dificuldades, passando frio, muitas vezes fome, como você disse, fazendo força além da sua capacidade, né? E não são vistos pela sociedade na maioria das vezes. Que mensagem você gostaria de deixar para eles? Então, primeiro uma mensagem de agradecimento, né? Agradecer a eles ali por todo esse trabalho que eles fizeram e fazem, que é muito importante, por seguir o caminho correto, porque a gente sabe que o ambiente que eles vivem, a maioria, né? Não todos, mas a maioria é um ambiente complicado. Então, existem muitas tentações, digamos assim, para você ir pelo caminho não correto, mas eles estão seguindo o caminho correto, que é acordar cedo, trabalhar honestamente, sustentar os filhos, levar a comida para dentro de casa. Primeiro agradecimento e depois quero que eles saibam que a gente está aqui para ajudar eles, para dar um futuro melhor, porque o trabalho braçal cobra e não cobra pouco, né? É um valor muito alto que a pessoa paga, que é com a saúde. Então, a partir dos 30, 40, a pessoa já começa a sofrer problema na coluna, ombro, né? E para se aposentar é difícil, vai ficar cada vez mais difícil. Então, a pessoa com 40 anos, ela está com dificuldade para trabalhar no serviço braçal dela, ela vai se aposentar com 70, por exemplo, mais 30 anos trabalhando. É muito difícil ela aguentar carregar 300 quilos, que é a média que um carrinho pesa, por 10 quilômetros, que é a média que eles andam em um perímetro. É muito difícil sustentar isso por mais 20, 30 anos. Então, a gente está aqui para ajudar eles a fazer essa transição da forma mais suave, mais humana possível. E para os empresários, a gente faz o convite que saiba que além de você ter a sua empresa tendo um diferencial muito bacana, de fato mudar a vida de uma pessoa, de uma família inteira, a gente também, por ser terceiro setor, consegue participar de várias leis de incentivo. A gente já está inscrito em leis de incentivo, vários benefícios fiscais também. Além de benefício fiscal, questão humana, a própria questão da divulgação da empresa. A gente tem muita divulgação espontânea, divulgação em portais de notícia, TV, podcast. A gente sempre leva os empresários juntos e acaba sempre reverberando o nosso trabalho. Então, o empresário acaba tendo uma mídia espontânea muito alta, muito maior do que o valor que ele, né, ajuda o nosso projeto. Então, mais case para fornecedor, acesso a mercados novos, que tenha pautas ESG atuando. Tem muitos benefícios para a empresa, muitos mesmo. E para os catadores mudança de vida dentro da família. Eu não tenho dúvida disso. E realmente uma evolução para essas pessoas, né? Que elas vão ter uma expectativa, vão se desenvolver e vão ter outras oportunidades. Então, Matheus, convido o pessoal para acessar a rede social. Então, as nossas redes sociais, para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, o nosso Instagram, que é o principal, que tem tudo, @Projeto Recicla Ajuda. Recicla Ajuda tudo junto, só com A, e a logo é um R com um triângulo verde e azul. Então, é aí que está o nosso portfólio, que está todas as nossas histórias. E o site também é reciclaajuda.com.br, né? É o nosso site. E, claro, sigam o nosso podcast lá no site da BRH Paraná, na aba Diretoria, Diversidade e Inclusão, que nós sempre estamos colocando novos temas, novos assuntos, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso olhar sobre a diversidade e inclusão. Então, Matheus, a gente já está indo para o nosso encerramento. Eu quero agradecer demais, muito mesmo, por você compartilhar a tua história, que é muito inspiradora. Você prova que pequenas ações fazem grandes diferenças, geram oportunidade, geram renda para as pessoas e mudam vidas, né? Sim. Daí a gente aproveita e convida as empresas a participar desse projeto. Quem sabe você não queira fazer parte dessa rede que vai transformar vidas. E não esqueçam, continue nos acompanhando, nós temos podcast lá no site da BRH Paraná. É só acessar na aba Diretoria, Diversidade e Inclusão, que a gente está sempre colocando novidades por lá. E esses podcasts são casos reais, verdadeiros, personagens vivos como o Matheus, que nos ensinam, nos inspiram e nos trazem um novo olhar para a diversidade e inclusão. Muito obrigada.